Ela deu palma sem espinho ao gado. Na pior seca do sertão, 4 anos depois, todos queriam a muda. Se alguém tivesse contado essa história alguns anos atrás, quase ninguém acreditaria. Porque em uma das maiores secas que o sertão já enfrentou, quando o chão parecia rachado, de tanta sede, e até os mais antigos diziam que não havia mais esperança, uma única mulher tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas também o destino de toda uma comunidade. Enquanto fazendeiros vendiam o gado por qualquer preço, enquanto famílias abandonavam suas terras, enquanto caminhões-pipa cruzavam as estradas de barro, levando apenas o suficiente para matar a sede das pessoas, ela resolveu plantar. Não milho, não feijão, nem capim. Ela plantou palma sem espinho. E foi justamente por isso que todos começaram a chamá-la de louca. Seu nome era Rosa, uma mulher simples, viúva de 60 anos, moradora do interior do sertão nordestino. Vivia em uma pequena propriedade herdada do marido. Não possuía grandes riquezas, mas carregava algo que dinheiro nenhum podia comprar. Experiência, sabedoria e uma fé inabalável. Naquele ano, quase não caiu uma gota de chuva. Os açudes secaram, os riachos desapareceram, as árvores perderam as folhas. O vento levantava poeira durante o dia inteiro. O silêncio do sertão era interrompido apenas pelo mugido fraco dos animais tentando sobreviver. Muitos vizinhos decidiram vender o rebanho antes que todos morressem de fome. Outros desistiram completamente da agricultura. Mas Rosa permanecia firme. Todos os dias ela saía ainda antes do nascer do sol. Colocava seu chapéu de palha, pegava sua enxada e caminhava até um pequeno pedaço de terra atrás de casa. Ali começava um trabalho que ninguém entendia. Ela cavava, preparava o solo e plantava, uma por uma, pequenas mudas de palma sem espinho. Os vizinhos passavam pela estrada e riam. Essa mulher enlouqueceu. Nem água existe mais. Como essa planta vai crescer? Está perdendo tempo. Mas Rosa apenas sorria. Ela não discutia, não respondia, continuava trabalhando. Certa tarde, um fazendeiro conhecido da região parou sua caminhonete em frente ao sítio. Desceu olhando para aquelas pequenas mudas espalhadas pelo terreno. Com um sorriso de deboche, perguntou: Dona Rosa, a senhora acredita mesmo que isso vai resolver alguma coisa? Ela limpou o suor da testa, olhou calmamente para o homem e respondeu: O sertão sempre ensinou uma coisa. Quem planta esperança nunca colhe arrependimento. O fazendeiro deu risada, entrou novamente na caminhonete e foi embora dizendo que aquela era a maior perda de tempo que já tinha visto. Os meses continuaram difíceis. A seca parecia não ter fim, mas diferente das outras plantas, a palma resistia. Mesmo debaixo do sol escaldante, mesmo recebendo pouca água, ela permanecia viva. Pouco a pouco começou a crescer. Rosa cuidava de cada muda como quem cuida de um filho. Retirava o mato, protegia as plantas dos animais e agradecia a Deus por cada novo broto. Quando chegou o 2º ano, quase toda sua pequena área estava coberta por uma plantação verde. Enquanto muitos ainda enfrentavam dificuldades para alimentar o rebanho, Rosa já conseguia cortar algumas palmas para oferecer aos seus animais. O resultado apareceu rapidamente. As vacas recuperaram o peso. As cabras voltaram a produzir leite. Os bezerros cresceram fortes. Quem antes ria começou a observar em silêncio. Ninguém dizia nada, mas todos percebiam que havia algo diferente acontecendo naquele pequeno sítio. Mesmo assim, Rosa continuou trabalhando sem buscar reconhecimento. Ela acreditava que o tempo sempre revela quem estava certo. E mal sabia ela que 4 anos depois, pessoas de cidades vizinhas viajariam quilômetros apenas para conhecer aquela plantação. 4 anos se passaram. E aquilo que muitos chamavam de loucura começou a ser chamado de exemplo. A seca ainda castigava o sertão. Muitas propriedades continuavam sofrendo com a falta de alimento para os animais. Mas havia um lugar onde o verde insistia em vencer o sol escaldante. Era o pequeno sítio de Dona Rosa. A plantação de palma sem espinho havia crescido como ninguém imaginava. Os corredores estavam cheios. As palmas eram altas, fortes e saudáveis. Enquanto muitos fazendeiros perdiam parte do rebanho, o gado de Dona Rosa permanecia bem alimentado. As vacas davam leite todos os dias. As cabras estavam fortes. Os bezerros cresciam saudáveis. A notícia começou a correr pelas cidades vizinhas. Primeiro chegaram alguns curiosos. Depois vieram produtores rurais. Em seguida apareceram técnicos agrícolas. Todos queriam entender como aquela mulher simples havia conseguido vencer uma seca tão severa. Em uma manhã, uma fila de caminhonetes começou a se formar na entrada da propriedade.
Homens que antes riam dela agora esperavam pacientemente para conversar. Um deles era justamente o fazendeiro que anos atrás havia debochado de sua ideia. Ao descer do carro, ele caminhou lentamente até Dona Rosa. Baixou a cabeça e disse: "A senhora se lembra de mim?" Ela sorriu. "Lembro, sim. O senhor dizia que eu estava perdendo tempo." O homem respirou fundo, olhou para a plantação e respondeu com humildade: "Eu estava completamente errado. Hoje sou eu quem precisa da sua ajuda. Meu gado está sem alimento. Será que a senhora vende algumas mudas para mim?" Dona Rosa permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela poderia responder com orgulho. Poderia devolver todas as palavras que ouviu no passado. Mas escolheu um caminho diferente. Olhou para o fazendeiro. Sorriu novamente. E respondeu: "Claro que vendo, mas antes quero lhe ensinar como plantar. Porque vender uma muda resolve o problema de hoje. Ensinar resolve o problema da vida inteira." Naquele instante, todos entenderam que a maior riqueza daquela mulher nunca esteve apenas na plantação. Estava em seu coração. Nos dias seguintes, pessoas chegaram de várias regiões do Nordeste. Alguns viajavam centenas de quilômetros. Outros levavam caminhões para comprar milhares de mudas. A pequena propriedade tornou-se referência. Universidades passaram a estudar aquele cultivo. Agrônomos utilizavam o exemplo de Dona Rosa para incentivar outros produtores. Aquilo que começou com uma decisão simples transformou-se em esperança para centenas de famílias. Pouco tempo depois, a renda da propriedade aumentou. Além de alimentar o próprio rebanho, Dona Rosa passou a vender mudas de palma sem espinho para diversas cidades. O dinheiro começou a entrar. Ela reformou a casa, construiu um pequeno reservatório de água, comprou equipamentos para facilitar o trabalho. Mas nunca deixou de viver com humildade. Sempre dizia: "Deus não me abençoou para eu guardar tudo apenas para mim. Me abençoou para ajudar outras pessoas a permanecerem no campo." Todos os sábados ela recebia produtores rurais. Mostrava como preparar a terra. Ensinava a fazer o plantio correto. Explicava os cuidados necessários. E repetia uma frase que ficou conhecida em toda a região: "Quem planta pensando apenas na próxima semana pode desistir. Mas quem planta pensando nos próximos anos nunca perde o esforço." O tempo confirmou cada uma de suas palavras. Muitos daqueles que aprenderam com Dona Rosa também conseguiram salvar seus rebanhos. A produção aumentou, as famílias permaneceram no sertão, e uma simples muda de palma sem espinho tornou-se símbolo de esperança. Essa história nos lembra que grandes transformações quase sempre começam quando alguém tem coragem de acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Enquanto uns enxergam problemas, outros escolhem plantar soluções. Enquanto muitos desistem, alguns continuam trabalhando em silêncio. E são justamente essas pessoas que, mais cedo ou mais tarde, inspiram o mundo inteiro. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama o sertão e acredita que a perseverança sempre produz bons frutos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.